Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Quantas vezes o povo de Israel desprezou as orientações de Deus? Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Precisamos aprender a não cometermos os mesmos erros que Israel cometeu. Vamos ao tema de hoje, trocando Deus por cisternas rotas. O nosso texto base está em Jeremias, capítulo 2, verso 13, que diz: "O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água." O profeta Jeremias, ele também é conhecido como profeta chorão. Ele profetizou durante 40 anos para Judá, na época de vários reis. Ele iniciou o ministério dele com o rei Josias. E Jeremias tinha um chamado difícil, porque era um chamado para falar o que Deus mandasse falar no meio de um povo rebelde e desobediente. Jeremias capítulo 1, verso 7 e verso 8 nos diz: "Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor." O próprio Deus já estava avisando a Jeremias para ele não ter medo do povo de Israel, porque era um povo rebelde. Jeremias, quando ele é chamado por Deus, ele deu essa desculpa: "Eu sou um menino." Mas o Senhor falou: "Não tenhas medo." Do mesmo jeito que o Senhor fala conosco, quando o Senhor vê que nós precisamos ser reanimados, quando o Senhor vê que nós precisamos ser fortalecidos nele, nós buscamos nele o ânimo, nós buscamos nele o fortalecimento, ele nos reanima e ele nos fortalece. O povo de Judá estava se afastando de Deus, mas o Senhor havia avisado o povo de Israel mesmo lá no tempo de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, verso 16 nos diz: "E o Senhor disse a Moisés, eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo os deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E desse modo Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci." Olha, Deus mostrando já para Moisés qual seria o comportamento do povo de Israel no futuro. E nós vemos que o Senhor é aquele que conhece o amanhã. O Senhor conhece todas as coisas. E quando Deus falou para Moisés, Deus já estava falando: esse povo vai me desprezar, esse povo vai me rejeitar, esse povo vai se unir a deuses estrangeiros, a deuses pagãos. E isto realmente aconteceu. Mas o profeta Jeremias fazia o que o Senhor mandava. Olha, ele chegou a ser rejeitado por todos, ele chegou a ser aprisionado, mas o fato dele ter a presença do Senhor na vida dele, a presença do Todo-Poderoso como seu abrigo, como seu refúgio, já era motivo dele se alegrar no Senhor. Salmo 31, verso 20 diz assim o salmista Davi: "No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras." E Jeremias, ele estava enfrentando oposições, dificuldades, muitas pessoas se levantando contra as palavras que o Senhor havia mandado ele entregar. O profeta Jeremias
Como nós vamos ver em Jeremias 15:15, ele sofreu afronta, ele sofreu acusações, ele sofreu oposição e ele também sofreu desprezo. Vamos ler Jeremias 15:15. Sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afronta. Jeremias falou para Deus, é por amor a ti que eu tenho sofrido afrontas, mas mesmo passando tristezas, mesmo passando dificuldades, acusações gravíssimas, Jeremias não desistiu de fazer o que Deus o mandou fazer. Ele prosseguiu diante das circunstâncias desfavoráveis, ele prosseguiu servindo a Deus e obedecendo à voz de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 38 e verso 39, o autor de Hebreus fala assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma, é o Senhor falando, não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante, assim como o profeta Jeremias seguia avante. Nós precisamos aprender com esses grandes homens de Deus a estarmos com os nossos olhares fixos no Senhor e prosseguirmos, porque é pela fé que nós vamos alcançar as promessas de Deus. Não precisamos ter medo e não podemos olhar para trás e desistir. Deus mostrou para Jeremias o pecado de Judá. Deus falou do grande, do imensurável amor dele para com o povo de Israel. Jeremias capítulo 2, verso 2 e verso 3. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. E o Senhor está falando para Jeremias do cuidado de Deus com o povo de Israel. Mas a gente vê Israel, tanto quanto Judá, abandonou o primeiro amor, este amor da mocidade, este amor do noivado, e o povo de Israel estava se voltando para os deuses estranhos. Deus falou para Jeremias da ingratidão de Israel, da injustiça de Israel. Jeremias capítulo 2, verso 5 e verso 6. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Olha a pergunta de Deus. É como se Deus falasse para o povo de Israel: o que eu fiz para o povo que eu cuidei, que eu tirei da escravidão lá do Egito, se afastarem de mim? E vamos continuar o versículo. E não disseram, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? É o Senhor que pergunta: o que eu fiz para eles me abandonarem, para eles agirem levianamente contra mim? Mas nós vemos hoje, as pessoas elas fazem isso, as pessoas elas recebem bênçãos de Deus e depois elas voltam as costas para Deus. E nós precisamos aprender, Deus é Deus que olha para nós e procura em nós a gratidão, Deus procura em nós a fidelidade a Ele. E Deus, Ele traz a memória de Jeremias que aquelas nações ímpias não trocaram os deuses delas, não, deuses feitos por mãos humanas. Ao contrário, elas se apegavam à idolatria. Aquelas nações honravam deuses que não eram deuses de verdade, deuses que nunca fez nada
nada para elas. Mas olha, vamos ver em Jeremias 2, verso 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Olha o Senhor falando, nenhuma nação ímpia trocava aqueles deuses feitos por mãos de homens, Deus criação de homens, nenhuma nação trocava os deuses, mas Israel não. Israel rejeitava aquele Deus que havia feito tantas maravilhas, que fez tantas maravilhas, que tirou eles da terra do Egito com grandes prodígios. E ainda a gente vê aquele povo que Deus cuidou, que Deus guiou, que Deus batalhava as guerras deles, como Moisés lhes falou que as nações, elas acabavam se perguntando porque elas veriam o cuidado de Deus com Israel. Deuteronômio capítulo 4, verso 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Olha a pergunta de Deus. Aquele povo, aquelas nações iriam olhar para Israel, iriam desejar a Deus, o Deus que Israel servia, porque Deus era um Deus pessoal, era um Deus que cuidava daquele povo, era um Deus que zelava pela palavra dele, pelas promessas dele, para que Israel fosse abençoado. E quando a gente vê esta pergunta, que nação tem um Deus tão cuidadoso, tão presente com seu povo como o nosso Deus, nós nos lembramos de nós mesmos, porque a Bíblia fala que todo aquele que se achega diante de Deus, Deus se achega junto a esta pessoa. Deus conforta, Deus consola, Deus sustenta, assim como o próprio rei Davi falou com Deus, reconhecendo o grande e imensurável amor de Deus, reconheceu o cuidado e a presença de Deus com aqueles que invocam a Deus. Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Quem se aproxima de Deus com sinceridade, quem clama ao Senhor com sinceridade, pode ter certeza que o Senhor se achega a esta pessoa. E Deus, ele mostrou a Jeremias a indignação dele com o povo de Judá, porque eles fizeram dois males, ou seja, dois crimes, duas coisas horríveis contra Deus, conforme nós vimos no nosso texto base. Vamos conferir Jeremias capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a minha própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. E é justamente isso que nós vamos ver. O primeiro crime que a nação de Israel, que o povo de Judá estava cometendo contra Deus. Eles tinham um Deus pessoal, mas eles trocaram esse Deus pessoal por deuses pagãos. Eles abandonaram a fonte de água viva, eles abandonaram um manancial de águas vivas, e Judá estava rejeitando o Senhor. Mas você pensa que é a primeira vez? Muitas vezes a Bíblia nos mostra que Israel rejeitou a Deus. Eu vou trazer uma vez. Lembra quando Samuel, ele fala para o Senhor que o povo de Israel estava querendo ser como as outras nações. As outras nações tinham um rei, e o povo de Israel estava querendo a mesma coisa. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não é a você que estão rejeitando, mas sim a mim, o Senhor. 1 Samuel capítulo 8, verso 7, dá para nós lembrarmos. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida, respondeu a Samuel: atende,
pois a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Às vezes, as pessoas elas nos desprezam, elas nos rejeitam, elas nos ignoram, mas não é necessariamente a nós. É a presença do Senhor que está em nós, e quando a presença do Senhor está em nós, as pessoas acabam vendo os erros que elas estão cometendo contra o próprio Senhor. E quando o povo de Israel, eles rejeitaram o manancial de águas vivas, eles rejeitaram a fonte de água viva, eles estavam rejeitando ao Senhor. No Salmo 36, verso 9, Davi diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz somos iluminados. Eles estavam rejeitando a fonte da vida quando eles rejeitavam ao Senhor. Isaías capítulo 12, verso 3 nos diz assim: com o coração repleto de alegria tirareis a água pura das fontes da salvação. E a gente vê a presença do Senhor, ela nos alegra, a presença do Senhor, ela nos fortalece. Na presença do Senhor, a abundante alegria. E fala com o coração repleto de alegria, vocês vão tirar água da fonte da salvação, direto do Senhor. Ainda Jeremias 17, verso 13, fala: ó Senhor, Jeremias falando, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Eles estavam rejeitando a fonte da vida, a fonte das águas vivas. Eles estavam cometendo um crime, um delito, um pecado, rejeitando ao Senhor. Eles estavam rejeitando ao Criador dos céus e da terra. Eles estavam rejeitando aquele que os tirou da terra do Egito, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que os conduziu pelo deserto até eles tomarem posse da promessa que Deus havia feito a Abraão das terras prometidas. O próprio Jesus, ele nos mostrou que ele é a fonte de água viva. João, no capítulo 7, verso 37 e 38, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha o que o Senhor Jesus estava falando para o povo de Israel. Olha o que o Senhor Jesus fala para nós. Quem tem sede, vem. Quem tem sede, busque nele. Quem tem sede, se chegue a ele, porque ele é aquele que supre todas as necessidades. É ele que se entregou na cruz por nós. É ele que pode nos trazer a salvação e a salvação eterna. E Jesus falou com uma mulher samaritana lá no poço de Jacó. Jesus falou sobre a água viva. João capítulo 4, verso 10 e verso 11 e verso 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço ele é fundo, onde pois tens a água viva? Mas aquele que beber, é Jesus respondendo para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí nós olhamos
paramos um pouquinho para pensar quando o Senhor Jesus, Ele nos manda o Espírito Santo, a gente sente a presença, a gente sente a alegria, a gente sente o gozo da salvação, nós temos prazer em falar o nome dEle, nós temos prazer em estar diante dEle, é como a Bíblia fala, do nosso interior flui, do nosso interior surge, do nosso interior esta fonte de água salta, mas salta para a vida eterna, louvado seja Deus. E Israel estava desprezando isto, Israel trocou a fonte que jorra água viva. Sabe o que Israel fez? Que é o segundo crime, é a segunda atitude que Israel tomou. Eles tentaram cavar cisterna, poço. Cisterna era para armazenar água, onde a água fica parada. Eles trocaram água viva por água parada. A cisterna, ela é feita como um buraco na terra ou mesmo na pedra, era normal isso no tempo de Israel, no tempo de Jesus também. Aí a água da chuva caía e enchia esses poços. E a cisterna, ela tem que ser cavada pelo próprio homem. E Deus fala isso para Israel. Israel trocou a fonte da água viva, trocou por cisternas rachadas, por cisternas rotas. E a gente vê essas cisternas, elas vazam, elas não retêm água, elas não deixam a água ser cristalina, ela não mata a sede. Ao contrário, é algo que a Bíblia fala muitas vezes. A palavra cisterna, segundo os estudiosos, aparece 67 vezes. É um poço que poderia servir até mesmo de prisão para as pessoas. Lembra de Jeremias que nós estamos falando dele? Jeremias, ele foi aprisionado numa cisterna porque um rei havia mandado. Jeremias capítulo 38, verso 6. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias, ele foi aprisionado porque ele falava o que Deus mandava ele falar. Ele não tinha medo das consequências. Por isso ele foi lançado numa cisterna que não tinha água, que só tinha lama. E ele ainda se afundou nessa cisterna. Quer ver outra pessoa que foi conduzido a uma cisterna sem água, a um poço seco? O próprio José, conforme a gente vê Gênesis capítulo 37, verso 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Foram os próprios irmãos de José que fizeram isso com ele. Mas Deus, ele estava mostrando para Jeremias que o povo dele, o povo escolhido por ele, estava trocando o Deus verdadeiro por deuses pagãos, deuses que não protegeriam a Jerusalém, que não protegeriam a Israel, que não protegeria ninguém, porque são deuses que têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm pernas, tem braço e não se movimenta. Aquele povo estava encantado porque esses falsos deuses, eles não pedem dedicação, eles não pedem renúncia, eles não pedem adoração. A pessoa faz aquilo que ela quer, a pessoa vive para si, mas o nosso Deus, ele exige um serviço diferente. O nosso Deus, ele quer ser adorado, mas ele quer ser adorado com sinceridade. Ele quer ser adorado, mas ele quer que a pessoa renuncie à sua vida para que consiga servir a ele com sinceridade. Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24, nosso Jesus fala, e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quantas pessoas querem viver para si? Quantas pessoas querem viver para conquistar as coisas aqui nesta terra e troca a fonte de água viva por águas rotas, por coisas passageiras? Quem quiser viver para agradar a Deus precisa renunciar a si mesmo. E Deus mostrava isso para Jeremias, que o povo de Israel estava precisando voltar-se para ele. E a gente olha, quantos hoje fazem a mesma coisa que o povo de Israel fazia? Quantos se voltam contra Deus? Quantos desprezam a Deus? Quantos participaram até mesmo das bênçãos de Deus e o rejeitam? Rejeitam, sabe por quê? Para viverem segundo seus desejos, para viverem seus próprios caminhos. Eu vou concluir com a palavra que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 e verso 8, que fala: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos agradar ao Senhor com sinceridade, adorar a Ele em espírito e em verdade, e desfrutar dessa fonte de água viva, desse manancial de água viva, que aí sim é a verdadeira felicidade que o ser humano pode encontrar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Jeremias, que fala a história de Jeremias. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.